Então, eu vou fazer a primeira pergunta para o deputado Domingos, para a gente falar sobre, primeiro, como o comércio e o serviço enxergam a elevação dessa carga tributária proposta pela medida provisória e o impacto que isso pode ter no custo para a operação para os empreendedores. Deputado. Obrigado, Lana. Uma boa tarde a todos, meus colegas desse painel, professora, Vinícius, também o Diego. Para mim, é uma alegria imensa, embora o tema seja amargo. Árido, né? É árido. O tema é árido porque, olha, acho que poderia se chamar um verdadeiro pacote de maldade. No momento em que votamos uma reforma tributária cuja premissa é não haver aumento de carga tributária. No momento em que nós já tivemos o dissabor do Congresso Nacional, num placar extremamente elástico, derrubaram um decreto de aumento de IOF, Imposto sobre Operação Financeira, e tivemos o dissabor de ver uma intromissão de um outro poder, que não tem o papel de legislar, no meu entendimento, de uma forma absurdamente inadequada e inconstitucional, anular a decisão do Congresso Nacional. Então, nós já vivemos um momento em que nós estamos nos deparando com aumentos de impostos nessa área financeira, através do IOF, inclusive com um discurso de que aquele imposto vai afetar a turma do andar de cima, da cobertura, o que é uma falácia. Imposto sobre operação financeira, quem vai pedir dinheiro emprestado? É aquele que está apertado, que está precisando, não só a pessoa física, mas mesmo a empresa que quer investir. Normalmente, quem está na cobertura está aplicando na bolsa, né? Tem dinheiro para emprestar. E quando eu faço essa comparação, eu estou me referindo até quem opera lá com o seu cartãozinho de crédito, com o seu parcelamento, quem compra a geladeira, o eletrodoméstico parcelado, que, de alguma forma, vai ficar embutido no preço o custo desse imposto sobre operação financeira, que aumentou de maneira exorbitante. E, na sequência, vem uma medida provisória em que ela trata de aumentar, né, o imposto de renda sobre determinados setores, ela dificulta aproveitamento de crédito, ela aumenta a tributação sobre as letras de crédito agropecuário, sobre a letra de crédito imobiliário, ela cria uma tributação num setor que cresceu expressivamente a sua contribuição no financiamento do agro, acabou de ser dito isso aqui pelo Pedro, e vai em cima do financiamento tecnológico, da fintech. Vai em cima daqueles que universalizaram o crédito. E isso é muito importante ficar bem destacado. Aqui eu já ouvi, por parte dos debatedores do painel anterior, se referindo ao pequeno empreendedor, né, ao trabalhador, de um modo geral, né, as pequenas empresas operando com o Pix, tendo a conta digital para dar suporte a essa possibilidade. Sem ela é impossível ter essa possibilidade. Mas chegou até na mendicância. A gente já viu pessoas pedindo uma ajuda e dizendo: pode me mandar o Pix. Ou seja, a gente chegou, de fato, a um processo de universalização do acesso aos procedimentos bancários e financeiros. E o componente importante é que isso, de alguma forma, foi estimulado, foi um acerto do governo. Lá em 2013, eu já estava lá no Congresso, eu votei a medida provisória que criou a possibilidade dessas instituições financeiras serem reconhecidas pelo Banco Central e operarem. E aí a competitividade gerou a ausência de taxa. Eu vou me ater a isso. Eu tenho absoluta certeza. Esta taxação que o governo, o ministro Haddad, está fazendo, ela é diretamente em cima do mais pobre, do que precisa dessa conta para ele poder receber um Pix. E essa conta vai ter que cobrar taxa dele, porque essas instituições, para sobreviver, na medida que terão que pagar mais impostos, que elas já pagam, mas vão pagar mais impostos, uma saída, e é o caminho natural, gente. Nós sabemos disso. É aquela história que o
o API, que esteve aqui mais cedo falando sobre questão tributária, não existe almoço de graça, eu concordo com ele. Mas não existe imposto que você impõe sobre o empreendedor que ele não tenha que buscar uma maneira de repassar. Ele vai repassar, senão ele deixa de existir, senão ele perde competitividade. Então, o que nós teremos fatalmente são essas instituições repassando esse custo. A tributação também, para quem faz aplicações fora e elas captam, né, de pequenos investidores, é um problema também, porque você entra com a ganância do governo, querendo tributar em todas as áreas, onde já paga imposto e aumentando. E, olhe, nós estamos caminhando para o final deste governo. Eu deixo uma pergunta que eu tenho feito lá na Câmara e tenho provocado o governo a nos dar uma resposta. Qual a única atitude que esse governo tomou para racionalizar, para melhorar a qualidade do gasto público, para diminuir despesas públicas que não chegam para o cidadão? Eu não estou falando para cortar benefício social. Eu estou falando em diminuir despesas públicas. Um governo que chegou praticamente dobrando o número de ministérios, criando uma enormidade de cargos comissionados, gerando benefícios para quem não precisa, fazendo viagens com comitivas de mais de 1.000 pessoas. E é óbvio que o gasto público vai aumentando. E se você adota essa receita de que aumenta o gasto público e a solução é aumentar imposto, isso é igual uma pessoa viciada. Ela sabe que está caminhando para a morte, mas ela vai querer sempre aquela droga e ela vai corroendo tudo que ela tem de patrimônio para poder alimentar o vício. O governo está corroendo o patrimônio do povo brasileiro, ao pôr uma carga tributária excessiva nas costas de quem produz, e com isso ele massacra a capacidade de produzir do povo brasileiro e, fatalmente, nós corremos o risco da nossa economia naufragar ainda mais. Já não está indo bem. Taxa de juros de 15% não é bom sinal. PIB tende a cair com as situações que temos hoje pela frente. E agora, aumentar mais imposto sobre a operação financeira é um desastre. No meu entendimento, essa medida 303 não tem outro caminho senão ser derrotada. O problema é que ela, estando vigente, ela já gera insegurança, ela já diminui capacidade de investimentos desse setor, ela já é um problema. Eu penso que, ao invés de esperar ela caducar, o processo mais saudável que o Congresso deveria fazer é agilizar a sua votação e derrotá-la, né? Como isso fatalmente não deve ocorrer por algumas artimanhas do governo e de negociações, eu estarei me empenhando para que essa medida provisória seja derrotada, embora eu já seja autor de algumas emendas supressivas de alguns artigos e, em outros casos, mantendo, por exemplo, a alíquota que o setor já paga de 9%. Já paga 9%. Por que não vamos aumentar para 15%, né? Que é um aumento absurdo, né? Como já foi lembrado aqui, da ordem aí de quase 60%. Então, a minha posição é essa, a medida é um desastre, é preciso tornar público. Eu quero registrar a importância desse evento, porque ele, além das pessoas que estão aqui, quem está nos ouvindo no rádio, quem vai receber isso pela imprensa, saber o seguinte: o governo mandou uma medida provisória que vai impactar na sua vida, que vai impactar naquele dinheirinho que você recebe, né, na venda de um produto. Aqui foi lembrado o sujeito que vende coco lá no carrinho de fruta, o feirante, né, o prestador de serviço, o pedreiro autônomo que recebe o Pix no final da semana, né? Você opera numa conta digital que não lhe cobra e que você continua operando. Com esse aumento de imposto, pode ter certeza que a conta vai chegar para você pagar. Por isso que nós não podemos aceitar que o governo continue aumentando imposto na área financeira e mentindo, dizendo é para a turma da cobertura, é para o andar de cima, é a área de bancos que está sendo tributária. É mentira. Quando o governo tributa essa área, quem paga a conta é quem está precisando de operar o sistema financeiro, quem opera com um pequeno cartão hoje, seja ele cartão de crédito ou cartão só para passar na maquininha, ou apenas a senha para digitar na maquininha, é você que vai pagar essa conta.